Olá, bem-vindas a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogos. E hoje teremos um episódio daqueles especiais de final de ano, né, meninas? Final do ano tem muitas coisas que nos preocupamos, aquelas metas que não batemos, as cobranças que fazemos conosco, o lado crítico que cativa Não e sabemos o que é isso. que nos deixa doidas querendo dar conta de tudo. Quem? E a clínica? Será que tem algum impacto aí? Além de todo o cansaço que o final de ano traz, temos que pensar nos recessos, faltas, desmarques e a parte financeira. Isso casa bastante com o nosso tema de hoje, que será os nós do final de ano. Como você lida com essa época na clínica? Essa é uma pergunta que vamos tentar responder aqui com a nossa experiência, mas seria bem interessante saber como você aí, que está nos ouvindo, lida com essa época também. Então, deixa nos comentários aqui e vamos começar. E aí, gente, como é que vocês estão? Aquele assunto que ninguém fala na faculdade, né, gente? Primeiro de tudo. Na Não faculdade fala e nem como aqui. você ter uma clínica, como que você tem um consultório. Assim, não fala que você vai ser autônoma, né? Assim, que isso faz parte de quem é autônomo. Assim, eu poderia começar, eu quero começar pelo tópico do cansaço. Nem sei o que é isso. E acho que a gente esqueceu até de falar das metas que a gente já começa a pensar para o ano seguinte, né? Não necessariamente só do que a gente não bateu esse ano de meta, porque, gente, né? A gente sempre deixa uma metinha ali para trás que não deu para cumprir. Aí vira mais Nunca, uma né? cobrança, o ano nem terminou e a gente já tá pensando no próximo ano. Uhum. Confessar que não sei se é a primeira vez, tô tentando buscar aqui, mas eu não tô pensando no ano que vem, gente. Ai, que Nossa, maravilha, né? gente, tô muito mindful. Sim. Não tô pensando. Maravilhosa. Não, não. Primeira vez. Mas assim, voltando, o cansaço. Uma coisa não Mas, exclui a assim, outra. mas pela primeira vez, não tô colocando. A única coisa que eu penso em relação ao próximo, assim, não pensar, não é que isso que eu penso, não é uma coisa que fica, mas pela primeira vez eu vou começar um ano sem ter algo já para fazer. Por quê? Por exemplo, todos os outros anos eu já tinha fechado, né? Contrato, acordo, que seja o que for, inscrição, matrícula, enfim. Eu já tinha fechado o próximo curso, né? A próxima pós, a próxima formação, o próximo negócio que eu vou fazer. E, Próxima cara, aula. incrível! Agora que eu me dei conta. De você tá de parabéns. Você tá de Incrível, 10. mas eu tô me dando conta porque a gente tá começando a falar aqui agora e agora me veio o baúzinho da memória. Pela primeira vez, 2024, eu não vou começar nada. Começando o ano. Será que isso. Uhum. Ai, Isso peraí. é Será, ótimo, isso é ótimo. será que eu preciso já entrar em contato com alguma coisa? O lado Ainda dá crítico tempo, já. né? Já tá no fim do ano. O lado crítico, opa, isso é um Gente, sinal, eu tenho que fazer aconteceu algum alguma contrato. coisa. Tem alguma coisa. Começar algum. Tem que achar algum contato. Ô, Chay, mas acho que até é legal pensar, né? Que talvez esse tenha sido um ano de você é, ter mais um pouquinho de autocompaixão com você, de você afastar também essas vozes tão demandantes e tão críticas, né? E isso vai deixando a gente um pouco mais no presente, vivendo o que a gente Eu, precisa viver. Mais leve, né? eu atribuo uma outra coisa, eu acho, pensando Uhum. agora. Eu acredito que seja por conta da formação em TE e por todo o estudo que eu fiquei neste ano em TE que fez eu fazer isso. Incrível, não? Uhum. Uhum.
Isso não quer dizer que no segundo semestre eu esteja fazendo alguma coisa, ok, mas que eu não E nem no meio começou o ano, eu quis fazer alguma coisa, beleza, né? Mas assim, não é um mas negócio que você já tá ali se cobrando, pensando, exatamente, planejando. não vai começar o ano, eu tenho que fazer. Não, não vou, gente, eu só vou Uhum, virar o ano e começar o ano. uhum, Uhum. Tô me uhum. achando Gente, daqui a pouco belíssima. tem um ano também, né, da gente, do Nós em Ah, Tripsis. sim. Ai, estou muito no clima de fim de ano agora, pensativa aqui no ano. Ai, foi muito Sim. bom. E como que é Uhum. para vocês essa dificuldadezinha, né, de desmarcar financeira, às vezes até tirar um períodozinho, como que vocês fazem? Eu tive 2 anos que eu trabalhei entre a semana de Natal e de Ano Novo. E assim, se eu pudesse dar algum conselho, porque eu também não tenho lugar de dar conselho para ninguém, né, gente? Mas se alguém falasse, me dá um conselho, não adianta. Não adianta, porque é uma semana que faz bem a gente parar, faz bem a gente estar com a família, né? É uma semana que tem muita desmarcação. O mês de dezembro é um mês de desmarcações, né? Muita gente de férias. Janeiro também acho que é um mês complicado. Mas pensando agora como negócio, como administração de empresas, né? Eu acho que tem uma coisa que pode deixar a gente um pouco mais confortável, e conforme a gente vai caminhando na carreira e os anos vão se passando, né? Pode ajudar a gente que é fazer uma planilha, né? Então, primeiro ano, quantos atendimentos eu tinha, qual faturamento que eu tinha. No segundo ano, para eu entendendo que vai cair, né? Uhum, E aí eu começo a ter uma média de quanto cai. Cai 10, cai 20, cai 30, cai 50%, uhum, né? Para que eu possa me programar também melhor, eu acho que essa programação deve existir, né? Para que a gente fique um pouco mais tranquila. Nem todo mundo consegue, porque a gente sabe que o Brasil é um país que não investe em educação financeira, né? Reserva de emergência, pensar como empresa. A gente não é ensinado a isso. Mas eu acho que essa tabelinha aí, esse gráfico de quanto cai, só que isso vai sendo construído ao longo dos anos, né, de profissão. Eu acho que dá uma certa tranquilidade, porque você vai vendo que vai cair, mas você já tem uma uhum. ideia de quanto vai cair. E Ô, isso Fer, eu acho que ajuda. eu vou além, assim, com o que eu já vivi de experiência, assim, eu concordo plenamente com você. Se eu pudesse falar algo a respeito desse tema que a gente está conversando hoje para alguém que está saindo da faculdade, eu falaria, meu, poupe pelo menos a semana de Natal e Ano Novo, que não é uma semana que eu acho que a gente entra em autossacrifício, né? De eu vou fazer, eu vou, nananana, e acaba oferecendo até um serviço que entra em ciclo, porque eu genuinamente não vejo, até nos pacientes, da maioria deles, não todos, né? Eles estão em férias, sabe? Eles estão em família, eles estão aproveitando. E a terapia vai ser a última coisa naquele momento. E tá tudo bem, né? Sim, porque tem Então, outras demandas, né? exato. E assim, na semana seguinte a gente retoma, né? Daqui 15 dias a gente retoma e tá tudo certo. Mas pensando nessa ideia, eu acho que um outro ponto seria fazer uma reservinha de emergência do primeiro momento que você está começando a atender. Porque eu já tive finais de anos que foram ótimos. O ano passado, por exemplo, eu tenho tudo tabelado, que eu tenho um engenheiro aqui em casa, né? Então ele faz várias planilhas de tudo aqui. Mas o ano passado, por exemplo, outubro, novembro ali, foram meses muito bons. E esse ano eu tirei férias em outubro e novembro, 200 feriados em 30 dias, né? Uhum. Então, assim, Gente, a gente pensar que nem todo ano vai girar nesse mesmo, né? Mas acho que essa reserva de emergência ajuda muito a gente a ir construindo que, nossa, esse mês foi um pouco mais baixo, mas tudo bem, né? Eu tenho aqui um equilíbrio. Então, para mim, funciona muito dessa forma, assim, eu ter uma segurança financeira, de que mesmo que caia ali um pouco dos atendimentos, meu, não sei, tem mês que acontece alguma coisa que os pacientes faltam mais e não tem nenhuma explicação ali, né? Não teve feriado, não teve.
E acho que essa reserva ajuda a gente a estar um pouquinho mais confortável ali, né? Menos desesperada. Concordo Uhum. plenamente. Eu só friso que, assim, o brasileiro, ele não está acostumado a isso, né? E aí, quem está começando, se acostume a fazer isso. Porque o brasileiro não... Faculdade também não faz isso, né, Fer? Eu acho que a Não. gente tinha que ter uma Uhum. disciplininha ali falando sobre a parte financeira. Eles falam tanto sobre clínica, né? Eu nunca vi nenhuma faculdade que não desse foco em clínica. E eles não falam como é ter uma clínica, como montar uma clínica, o que que você precisa fazer para Não, ter uma clínica. E Uhum. pensar Uhum. também o seu público, né? A gente que trabalha com adulto, eu acho que essa sazonalidade é um pouco menor. Quem trabalha com Uhum, criança, época que eu atendia criança, chegava férias, a molecadinha queria estar de férias na terapia também. Não que uhum, seja certo, mas é o que acontece, uhum, né? Não adianta a gente brigar com todo mundo, é isso. A molecada entra uhum, de férias de Uhum. terapia também. Então, essa uhum, sazonalidade é muito maior também para quem atende criança. uhum. Eu É concordo. verdade. Sim, eu concordo muito com isso de controlar ali, usar planilhas, né? E o que eu percebo, assim, até analisando como foram os anos anteriores da minha experiência na clínica, só na clínica, é que eu percebo que esse ano eu não fiquei tão frustrada, né, digamos assim, com a quantidade de desmarques ou com esse período que é mais de fim de ano de férias, né, que os pacientes vão viajar ou estão viajando. E muito, é claro, tem a ver, né, porque já estou tendo essa experiência aí há um tempo, mas também por esse preparo e até a forma de olhar o rendimento, né, assim, eu não vejo mais como um rendimento mensal, né? Eu tento pensar ali num rendimento trimestral, né? Uhum, Não coloco muito isso ali, porque como a Lei falou, né? Então tem mês que vai ter feriado e vai ser diferente, né? Tem mês que você vai tirar 2 semanas de férias, um mês de férias também vai ser diferente, né? Então, acho que essa forma de olhar o rendimento que eu tentei usar, fazer diferente esse ano, me ajudou muito a inclusive me planejar para esse final de ano, que eu já sei, né? Já estou esperando que vai ter realmente uma queda dos atendimentos, é natural desse período, como a gente está falando. E acho que essa organização financeira, né, gente, assim, da gente entender o quanto entra, o quanto a gente já investe também, né? Que não é do nosso dinheiro, é da clínica, né? A gente está ali investindo, investindo, investindo. Então, saber que o dinheiro que entra também não é todo meu, né? Saber que tem essa parte que é da clínica também. E não gastar tudo, né? É isso, sim. Não torrar tudo. É você ter essa reserva realmente ali para esses meses que vão ser menores o teu rendimento. Então, isso dá muita segurança, né? Entender que aquele dinheiro que fica ali não é todo aquele dinheiro que vai ser o teu salário e que você pode já, né, utilizar ali. Você tem que ter um planejamento, você tem um negócio, né? E é um uhum, negócio que, como a gente está falando, vai ter esse período que vai ser menor, né, de atendimento. Outra coisa também, assim, que tem me ajudado tá, o que eu vou fazer, né, ali, já que eu vou atender menos também, provavelmente, o que que eu vou fazer ali enquanto eu tiver, se tiver um desmarque, se acontecer alguma coisa, o que que eu posso utilizar também desse horário, para não ficar aquela frustração do tipo, nossa, né, eu estava aqui pronta, eu estava aqui preparada para atendimento e aí acontece o desmarque, né? uhum, uhum. Ô, Duda, você sabe que no começo isso me frustrava muito, porque eu achava que eu era o problema, né? Então, acho que a Aham. forma da gente olhar também para isso vai trazendo outras reações ali pra sim. gente, né? Então, meu, não, né? Eu tô aqui, eu me preparei para essa sessão. Se o paciente não compareceu, essa é a parte da responsabilidade dele. Então, o quanto a gente pode também dividir esses papéis dentro da terapia. O processo terapêutico não é um processo onde o terapeuta é o dono do processo e tudo que acontece é mérito dele ou não, né? É problema dele. Então, cada um entender que cada um tem a sua responsabilidade, a sua parte, é muito importante. E no começo me deixava muito frustrada.
né? De, meu Deus, o que será que eu fiz? Ou eu não estou sendo uma boa profissional, eu preciso, né? E aí vinha uma sensação de culpa e eu ia lá e remarcava aquele paciente, e isso alimentava um ciclo de falta, né? Então, se eu faltar aqui com a Uhum. Letícia, não tem problema, né? Então, até esses ajustes foram sendo feitos com o passar do tempo. Eu fui tendo esse olhar para o processo do paciente, para o meu, né, papel dentro da terapia, o que me ajudou a me frustrar menos. Não digo que eu nunca mais me frustrei, né? Mas Sim. acho que também essa partezinha que você trouxe é bem importante para a gente poder olhando. Uhum. Sim. O Mas quanto eu acho que que... Pode falar, Vitor. Não, só ia falar que isso, assim, a gente também tem que ir se posicionando, cobrando, né, e fazendo valer o nosso contrato, né, gente? Então, assim, tá ali Uhum, no contrato, no caso, é menos de 24 horas, a sessão é cobrada. uhum, Então, é fazer valer o que você combinou no contrato. Acho que isso também diminui essa sensação de frustração, né? uhum, Muitas vezes é isso, como a Lê falou, a gente também tem que educar um pouco ali o paciente de como funciona a terapia. Às vezes ele realmente não sabe, né? Assim, que é assim, uhum, né? Não sabe também de como é esse horário aqui tá reservado só para você. Então, a gente tem que manter essa frequência, né? A gente tem que... Isso uhum, tudo a gente também tem que educar ali, né? com Alguns certeza. pacientes. Uhum, Mas eu acho uhum, que essa segurança ela vem bastante com o tempo também, né? Com o tempo de atendimento, de amadurecimento da profissão, da gente ir se sentindo mais segura. Quando a gente começa, e eu e a Lei, a gente começou muito junto, né? É uma insegurança, assim, cada paciente que rompe o processo terapêutico, você fala, o que que eu fiz? Por que que eu não parou? fiz. O que que eu não fiz, né? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu podia ter feito. E às vezes não é isso, né? Isso vem com o processo terapêutico, muito de um olhar, não de cobrança, né? Do que eu fiz, o que eu poderia ter feito ou o que eu não fiz, mas ao longo da carreira, a gente olhar e falar, onde eu tô precisando melhorar? Onde eu tô precisando colocar um pouquinho de olhar? Onde eu estou falhando, onde eu posso estar melhor, né? E isso é com o tempo, né? Uhum, Sempre tendo esse olhar cuidadoso, não crítico, muito empático, né? De saber que a gente vai estar sempre em desenvolvimento. É uma... Não tem linha de chegada. A gente vai estar uhum, sempre em desenvolvimento. uhum, E esse autoconhecimento, essa construção, ela vai muito com o tempo. E essa segurança de cada vez mais a gente ir pontuando as coisas, eu acho, agora tem se falado mais nisso, porque antigamente, uns anos atrás, não se falava, mas também o tempo de carreira faz com que a gente fique mais assertiva nesses pontos. uhum, uhum. Não sei Sem vocês, pelo dúvida. menos para mim foi assim. Eu Sem também dúvida, quanto acho. mais a gente vai ali se expondo, cobrando, falando, vai ficando mais natural também, né? Então, para quem está escutando e tem essa dificuldade, continua, faz Uhum. valer o teu contrato que vai valer a pena, vai ficar E acho que a gente menos vai se desconfortável, né? conhecendo, né? A gente vai buscando, entendendo onde está nosso limite, onde não, onde a gente é mais frágil. Para mim é terrível a gente ter que cobrar, né? Cobrar um paciente, cobrar uma sessão que o paciente não apareceu, então é difícil mesmo. Então, essa é uma limitação. Então, eu preciso treinar mais aquilo, né? Até para a gente não também sair muitas vezes no prejuízo. Uhum, E uhum, até a forma de fazer esse contrato com o paciente também, né? Lapidar isso daí. Uhum, uhum, Eu acho que vai mudando muito com o tempo. sim. Em relação às férias, vocês estão falando, esse ano eu vou tentar uma coisa diferente, né? Eu vou ter 4 semanas de férias no ano, durante o ano. E aí, no final do ano, vamos ver como vai funcionar. Mas eu vou atender alguns dias do fim de ano para quem tiver ali querendo, precisando e disponível para as sessões, né? Vou me observar, vou ver como vai ser, mas
sim, aproveitei as férias durante o ano quando tive oportunidades ali de fazer viagens e acho que isso é muito bom também da gente poder se planejar em datas, em períodos que às vezes ficam melhor, fica até melhor da gente viajar. Então, Uhum. no fim de ano, né, eu sei que sempre é mais difícil da gente viajar, porque questões financeiras mesmo de passagem, de hotel, fica tudo muito Mais mais cheio. caro. Aham, Fica tudo tudo mais mais caro. cheio também. Aham. Então, assim, já estou pronta, sabendo que vou atender menos também, porque, claro, os meus pacientes também vão estar de férias ou vão ter os planejamentos deles ali, mas vou estar disponível ali para quem quiser atender. Eu não sei como vai ser, vamos ver. Eu conto para vocês depois, Ó, né? Uhum. eu sou a pessoa que vou discordar aqui. Olha lá. Eu Ela, tava, ela Ah, vai ser o lado sério? crítico dessa relação aqui. É brincadeira. eu tava quietinha, eu não ia falar. Que bom que você tá Fale. falando. Fale, por favor. O ano passado eu não atendi final do ano, porque me dei o luxo de dizer que eu ia viajar. Eu fiquei 15 dias viajando, 15 dias pra praia e não atendi. Fiquei 15 dias sem atender, nem eu acreditei que eu fiz aquilo. E foi ótimo, né? Tipo, foi ótimo. Viajei. Tá. Todos os outros anos eu atendi. Óbvio que acaba, dentro da minha agenda, acaba tipo dois, três pacientes. Não, eu não atendendo por conta de viagem deles, assim. Mas na minha porcentagem é pouco dos meus pacientes que fazem isso. Há uma diminuição, mas é pouca. Uhum. Aí eu tava aqui tentando buscar o que faz, então, ser um pouco diferente, né, do que. Eu não sei se é por conta das demandas, né, da própria conceitualização do caso, da própria. Porque, assim, são pacientes que acaba tendo uma demanda até por final do ano ser uma coisa ruim. O final do ano é experienciado, é vivido por alguns de um modo muito, tipo, ter que encontrar família, ter que estar com família, ter que ter contato, ter que. E isso é um dos pontos que é tratado dentro do processo. Então, o processo ele continua, porque o processo está ajudando o paciente a passar por isso. Uhum. Mesmo Então, entre Natal e Ano Novo, mesmo naquela semana mesmo, ali. mesmo aquela semaninha. Porque a gente não atende, claro, no dia 25 nem no dia Não, 1º, né? Tem o não, não, feriado ali. não. O Ó, que eu vou fazer, nunca. eu vou respeitar 24, esse dia feriado, 31, né? né? Não, Dia eu vinte e nunca. quatro, exatamente. Não, eu nunca atendi 24, 25, Isso. 31. Eu Uhum. remanejo, tanto é que dá para remanejar ali, porque tem os espaços, eu vou remanejar. Por exemplo, eu estava olhando, ficou, eu não lembro, 26, 27, 28 que eu vou atender naquela semana ali. Ou 27, Uhum. 28, Uhum. uma coisa assim. É, mas uma porcentagem, mais que 50% eu atendo. E é Uhum. uma Uhum. porcentagem considerada alta, eu acho. Uhum. 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 Eu Nessa acho que vai ficar mais ou menos assim para mim também. Ainda Eu não acho. conversei com Eu todos, mas estou acho. achando que vai. Mas depois, né, nas nossas próximas gravações, a gente pode até voltar a trazer E esse dado, falar. Ô, Chay, tipo, mas de como foi o final do ano. eu acho válido, Uhum. porque assim, casos que são mais enraizados, mais transtornos, às vezes, de personalidade. Eu tive pacientes, né, na época que eu atendi ali, entre Natal e Ano Novo. Natal deu atender dia 24 até 3 horas da tarde, né? Eu E tenho, que Nossa. eu tenho pacientes que moram fora, né, moram em outro país, que estarão, que estarão nessa época e querem ver presencialmente, né? Do tipo, ó, você Uhum, existe, né? sim. Você é de carninha. Triste, né? Existe. Então, assim, acaba acontecendo isso também. É o que vai Mas eu acho acontecer. que para mim, eu fui entendendo que não funcionava, porque aí eu condensava, sei lá, em 3 dias. Eu Uhum. trabalhava Nossa. muito, eu cansava muito, e aí quando eu era para ter um momento de lazer que para mim é muito importante, eu demorei para entender isso, né? De estar ali com amigos, com família,
eu estava destruída, né? Eu deixava de fazer coisas que para mim eram boas, importantes, de fazer minha unha, de cuidar de mim, de, né, ter um momento ali de autocuidado. Então, eu comecei a entender que aquele, né, balanço não fazia muito sentido. Então, acho que sim, se a gente continuar. E aí, o que me deixava puta, desculpa a palavra, mas eu abria mão de tudo isso e o paciente faltava. Uhum, E aí, para mim, era uma uhum, frustração, porque eu estava em auto-sacrifício, né? Eu estava me sacrificando. uhum. Sim, Eu tava em E auto-sacrifício. aí eu ficava muito irritada depois quando esse paciente não vinha. E eu entendi que assim, não, eu não preciso estar nesse lugar. Até Uhum. colocar esse paciente nesse lugar também, né? Porque aí eu queria que ele fosse. Então, para mim, funcionou melhor. Mas acho que eu concordo plenamente com o seu ponto de vista. E acho até que esse finalzinho de ano, muita gente procura terapia. Por Mas, por metas que não Uhum, exemplo, bateram, mas, por que querem correr exemplo, atrás. 24 e uhum. 25, não. Uhum. Ah, não, isso aí não, 24 também e não. 25, É, não. o que eu tô Por pensando é exemplo, alguns dias ali, né? sim, sim. Mas. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes que eu fico mais perto desses pacientes. O que que é o mais perto? Aí a gente tem ali o telefone, e isso não me incomoda, né? Do tipo, porque eu sei do contexto, eu sei, da É um necessidade. combinado também. É um combinado, eu sei do contexto, eu sei da necessidade, que eu tô ali, do tipo, eu sempre vou passar ali, como tá? Tá tudo bem, né? Como foi o Natal? Como foi a virada? E aí, deu tudo certo, né? Tô aqui, Uhum. né? Tipo, obviamente que eu não vou estar, não porque senão algumas pessoas pensam que é dicotômico, né? Então, você fica disponível o Natal inteiro? Não, gente, não é isso, né? Eu sempre vou estar aquela lembradinha de Não é, mas né? Eu tô disponível, né? Mas não quer dizer que eu tô saindo né? Não tô sim, aproveitando, tô vivendo para esse paciente. exatamente, exatamente. Uhum, uhum, Como já aconteceu, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, naquelas férias, né, que eu tirei o ano passado, né? Essa uhum, raiva, né, que a Lê fala. Pô, e quando eu decidi, falei, nossa, eu vou tirar férias. Eu lembro até, meninas, foi até uma época, né, quando eu decidi, a Lê falou, porque a Lê e a Fer, é que a Duda tá mais longe. Duda, você uhum, sinta-se convidada assim, sempre. convidada. Sim. uhum, A Lê vem pra cá, então a gente sempre sai pra jantar no final do ano. É o nosso jantar de uhum. final de ano. Até Ai, que hoje linda. a gente só vai comer comida japonesa toda vez, né? A gente precisa Verdade. mudar isso. Rodízio bom. Eu falo, a gente precisa mudar isso, eu penso. Ela é tão Você é gostoso, a né? primeira a falar que quer ir lá. Aí eu lembro que tava assim, a gente falando, né, qual dia que a gente ia sair pra jantar, né? Eu falei, ai, gente, e foi aquele ano, eu falei, ai, gente, então, porque eu vou viajar. E a Lei ia fazer as fotos. E a Lei tava Verdade. falando de ir na clínica. Eu falei, olha, eu deixo a chave, tem a portaria lá 24 horas, você pode entrar, né, que eu vou viajar. Eu lembro da Lei mandando assim, ai, que pena. Não que pena que você vai viajar, mas que bom. Eu tô feliz que você vai viajar, mas que pena que eu não vou te ver. Né? Então, a gente tem esse combinadinho de que a gente acaba saindo para se ver, para jantar no final do ano. E eu lembro que nessa viagem do ano passado, que eu falei, não, 15 dias, eu estava com uma paciente minha que demandava uma atenção maior, muito. E eu devia ter, eu não respeitei eu. Eu devia ter parado e ter pensado em outras estratégias para que isso funcionasse. Por exemplo, ter um coterapeuta, né? Ter alguém que seja de vocês. A Lê, eu podia pedir para Lê, caso ela fosse atender. Eu podia pedir para Fer. Eu podia, né, pedir para alguém, para Duda que fosse. Eu podia pedir para alguém como coterapeuta. E na época eu atendia por meio da DBT, né, da terapia comportamental dialética. E na DBT a gente tem o nosso
grupo de consultoria. Eu podia, muito bem. A minha primeira pedida seria para o grupo de consultoria ficar no, ó, fiquem de stand-by aí. Mas aí eu fui lá e centralizei no sentido, é só essa, né? Porque aí vem a vozinha, né? É só essa. É uma horinha em que eu posso, que eu vou estar lá, eu vou ter lugar, eu vou ter. É só essa. Ela faltou todas as vezes. Então, eu programava aquele dia. Gente, eu tava num lugar lindo, né? Eu tava na Ilha do Mel. Eu tava, tipo, de frente pra praia. Eu me programava o dia que eu tinha que voltar um pouco antes. Eu tinha que. A casa se programava, porque a gente tava em muitos lá, né? Tava um monte de família. A casa também se programava para estar silêncio, porque imagina, um monte de criança, um monte de gente falando, um monte de, né? A casa também se programava para estar em silêncio, então era um horário que eu subia, eu estava em silêncio, e a pessoa não aparecia, Uhum. Uhum. né? Então, esse foi o abrir mão, essa exigência que eu tinha comigo mesmo, do tipo, cara, era só eu colocar como, olha, as minhas férias são 15 dias, o grupo de consultoria, ele vai estar aí, caso você precisar. Uhum. Né? E essa foi uma das coisas que depois foi discutida. Obviamente, né? Tem todas as características que tem um caso que é um caso mais complexo, né? Que a gente pode trazer depois aí pensando, né? A Lê deu a ideia da gente trazer depois casos fictícios, né? Óbvio que tinha uma resistência de entrar num tratamento, tinha toda uma coisa do tipo que tem de demandas, né? Que eu super entendo, né? Mas o quanto a gente tem que distanciar que a pessoa não estava fazendo aquilo comigo, né? Ela não estava fazendo porque ela queria, porque era eu, não era para me atingir. São questões de própria de resistência, são questões de dificuldade de estar no processo, que tudo isso tem que ser levado em consideração dentro de um processo terapêutico, mas isso ser utilizado até como uma forma de psicoeducação, né? Do tipo, ó, vamos lá, deixa eu te mostrar o contexto. E eu Uhum. estava ali. E quem precisava não estava, né? Até utilizar isso para psicoeducação. Então, assim, isso foi uma das coisas que aconteceu que eu falei, eu não devia ter feito isso. Uhum. Uma, Eu né? acho que a gente bate de novo né, em vários episódios ali, na tecla do quanto é importante a gente se conhecer, conhecer nossos limites, conhecer os nossos pontos fracos, porque esse é um ponto fraco, né? Você não tinha que dar conta de tudo ali. Você não tinha que dar conta dessa Uhum. paciente, né? Então, acho que bater nessa teclinha que depois que a gente entende esse funcionamento, putz, a Chay podia ter direcionado, a Letícia gosta de estar ali naquele momento de lazer. Vai entendendo isso, a gente consegue dar a real situação, né? E acho que também passando para os pacientes a ideia de que a gente também é ser humano, de que a gente também tira férias, que a gente também gosta de sentar no fim do ano e tomar um uísque com a família e no outro dia a gente vai estar podre, né? E a gente não vai conseguir Adoro a atender. Lê, né? A Lê com essa carinha, né? Com essa carinha assim, porque a gente Uísque. gosta de tomar uísque. Tipo, eu Um adoro, gente. uísque. Olha Verdade, pra a gente bebe, a gente come, entendeu? A gente quer acordar mais Muito, tarde. Então, ainda assim, mais isso também tarde. interfere no processo. E eu gosto de estar no processo inteiro, né? Então, acho que Uhum. os pacientes também vão dando valor para isso, né? E é um processinho que eles vão entendendo, a gente vai entendendo. E acho que aí a gente consegue ajustar da forma que fica bom para a gente, porque não tem um modelo, né? Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Exatamente. Tem pacientes que demandam mais, tem pacientes que demandam menos, tem gente que só atende pacientes que demandam muito, então acho que esse é um jogo que a gente precisa ir colocando na balança e entendendo que funciona. Sem dúvida, né? Sim, para quem está escutando, né? Invista nesse autoconhecimento, sem dúvida, porque até o que a gente está compartilhando aqui é o que a gente faz, é o que tem funcionado para a gente, são as nossas tentativas, né? Então é a Uhum. gente se conhecendo e vendo, né? A gente até falando isso do recesso de fim de ano, né? Cada um aqui com uma experiência e vai tentar de um jeito, vai fazer de um jeito diferente.
Então, saiba como é melhor para você, o que funciona na tua realidade, mas sempre respeitando os teus limites, sem dúvida, né? Uhum. Hum. E Eu o acho que quanto é esse já é um importante bom a resumo. gente construir. Pode falar, Lei. Não, pode falar. O quanto a gente é importante a gente construir essa relação com o paciente, essa relação respeitosa, né? Igual a Chay falou, poxa, eu estava lá e ela não apareceu, né? Vamos construir uma relação mais respeitosa, né? Eu preciso me respeitar, né? Respeitar a sua necessidade, mas também a minha necessidade, né? O que que a gente pode fazer para atender a necessidade das duas pessoas, né? Uhum. Porque eu posso passar por cima da minha necessidade também de tomar um uísque, acordar mais tarde, estar com a família, né? Então, esse autoconhecimento aí é importantíssimo e uma oportunidade para a gente também trabalhar essa relação. Uhum. Ontem eu ia ler, a gente estava em supervisão, e eu escutei uma coisa muito legal sobre o que a Fer está trazendo agora. Eu acho que casa muito isso aí. A Lê perguntou assim: e quando eu sei até onde eu vou para atender o outro, né? Para atender uma privação emocional do outro? Porque, né, falando em esquema de privação emocional, o outro precisa dessa repetição de estarmos ali, certo? De disponibilidade mesmo, né? É, e até onde eu sei? Porque é um negócio de tipo, Não está é escrito em você, nenhum livro isso, né? é você do tipo, a pessoa que faltou demais, mas por conta dessa privação, ou porque Falta remarcou, de aí esqueceu. limite. Aí eu vou lá, eu tenho que, né, baixar, entender o que que essa pessoa precisa, por que ela tá fazendo isso, qual é a estratégia, e eu dou um jeito, eu arrumo. E aí, até quando? Qual é o limite? E a Uhum. resposta foi, tipo, eu falei, gente, isso aí nunca mais vou esquecer. O limite é você. O limite para você entender até onde você vai é você. Se você tiver fazendo autossacrifício, se isso começar a ser muito pesado e começar a te dar desconforto, É parou, mesmo. Uhum. parou. É aí, o limite é aí. Mas enquanto você entender que ok e que, né, tá tudo, Eu continue. posso fazer, né? Tá tudo bem, tá Você dentro do que pode eu. fazer e entendendo toda essa dinâmica, sim. Agora, entrou num autossacrifício, parou. O problema é que a pessoa com autossacrifício, ela vem com esse timer desligadinho Foi Tipo, por não isso tem, que essa e pergunta calibrado. veio. Você acha que ela veio por quê, né? mas o botão, eu não tenho nem o botãozinho, né? O timer vem desligadíssimo, assim, né? Não, mas não Mas é aí Aí de a gente novo. volta na mesma questão. o autoconhecimento Autoconhecimento. na Vai, terapia. vamos lá, Exatamente. bichinha. Vamos, bichinha. Vamos lá. O Exato. Vamos, quanto é bichinha. importante, né, gente? O Sim, quanto é importante. para Sem calibrar esse dúvida. timer ali, né? Porque é importantíssimo a gente calibrar esse timer. Todo dia, né? Sim, Acho que é isso. O que vocês acham? Sim, ótimo. Bom, vamos esperar as pessoas falarem como elas lidam com esse final de Eu ano, quero então, saber. né? Eu queria muito escutar também de quem está nos escutando, como é que vocês lidam, né? Como que é por aí, se, Uhum. como se organiza também, né? Ali a gente tem a nossa organização, mas é sempre bom a gente escutar de como o outro também se organiza para a gente ver o que pode funcionar também para a gente. Uhum. sim. Uhum. Muito bom. Acho que esse episódio é bem importante, porque, como a gente falou lá no início, ele é um tema que não é falado, né, na faculdade, nas formações que a gente faz, e eu acho que ele também não é falado, no dia a dia, nas redes sociais, com pessoas que têm influência. Eu acho que, pelo contrário, no final do ano tem um boom de faça isso, faça aquilo, planeje sua meta. Acho que tem um estímulo para o oposto ali do que a gente está falando, de se respeitar, de se cuidar, de se conhecer,
de trabalhar essa relação, de trabalhar o planejamento financeiro, de conseguir, né, uma reservinha ali para esse final de ano, ou meses mais sazonais ali, diferentes que acontecem. Eu acho que tudo isso é muito importante e a gente espera muito que esse bate-papo aqui tenha sido bom para vocês, né? Que possa ajudar vocês também. Como a gente falou, vai ser muito bom também saber sobre suas experiências. Esperamos que seja um final de ano aí também mais conectada com você, com seus valores, respeitando, né, tudo que a gente tem ali, como a gente frisou muito agora no final, e também podendo aproveitar o lado bom que essa época também traz. Uhum. Então, nós vamos ficando por aqui, gente, em mais um episódio. Já desejamos um lindo final de ano para cada um de vocês que estão sempre aqui conosco, que nos escutam. E para você também que está chegando, né? Se esse episódio fez sentido para você, se acha que vai ajudar algum colega, manda para ele também. A gente acha que é uma discussão muito rica, valiosa e que é importante até para essa conexão, né, da nossa classe. A gente Uhum. adora contribuir, espera muito que esse episódio possa ter contribuído aí para você. E se vocês têm mais perguntas, histórias para compartilhar ou até mesmo sugestões para futuros episódios, nos encontrem nas redes sociais para essa troca. Continuem buscando sempre o melhor para vocês, se conhecendo, aprendendo e, acima de tudo, cuidando de si. Um beijo e até a próxima. Até o próximo ano, queridos ouvintes. Com muito carinho, muito obrigada pela companhia aqui nesse ano. Um beijo. Beijo, gente. Ah, feliz ano novo! Feliz ano novo para todo mundo.